Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você escolheu para ver esse vídeo. Meu nome é Gustavo Valdivieso e nós estamos aqui de volta com o Clube do Livro, onde nós estamos analisando o livro do Halide Reznik, 10ª edição, Fundamentos de Física, volume 1, Mecânica. Estamos no capítulo 6 e neste capítulo nós vamos continuar falando sobre força e movimento. Este capítulo é uma continuação natural do capítulo anterior. E para ser bem sincero, se você pudesse pegar exatamente essa seção que começa aqui falando atrito, a seção 6.1, e copiar e colar ela no final da última seção do capítulo 5, você veria que são assuntos totalmente pertinentes e que a divisão em 2 capítulos é meramente para organizar melhor o livro. Do que esse capítulo vai falar então? O que faltou ser falado no capítulo anterior? Aqui nós vamos falar sobre atrito e arraste, duas forças que têm origem na interação e no movimento entre corpos. Então, o título Força e Movimento nunca foi tão pertinente, porque são forças que surgem do movimento, no caso do arraste e no caso do atrito dinâmico. Porém, também há o atrito estático, que é aquela que resiste ao movimento. Por fim, nós também vamos ver nesse capítulo sobre força centrípeta. E quando chegar nessa parte, eu quero discutir um pouco como o livro coloca e talvez elucidar um pouco mais o que é a força centrípeta para vocês, um pouco além do que o livro se propõe a falar. Então, o que é o atrito? O atrito é a interação entre superfícies. Toda superfície tem um certo grau de rugosidade que provocam interações mecânicas e também, dependendo do caso, dependendo da superfície, você pode ter interações de ligações fracas da química, força de Van der Waals. Né? Você tem N formas de superfícies interagirem. Mas nós não estamos falando de uma interação como uma cola, um adesivo ou algo assim. Nós estamos falando da interação que surge quando superfícies tentam, pelo menos tentam, quando não conseguem, deslocar-se uma com relação à outra. E aqui vou mostrar para vocês o conceito de coeficiente de atrito. Então, lá no capítulo 5, o Halliday já tinha falado da força de atrito, essa força que ele chama de F minúsculo na anotação dele. E a força de atrito, então, ela surge quando você tem dois corpos em contato superficial um com o outro e tentando deslocar-se um em relação ao outro. Veja aqui na figura A, por exemplo. Nós temos um bloco sobre uma superfície. Temos a força gravitacional puxando para baixo e a resistência da mesa empurra o bloco de volta para cima. Nós temos isso, a gente observa esta força de resistência como a força normal. Nesse momento, não tem nenhuma tentativa de movimento para a esquerda ou para a direita, para frente, para trás, ou seja, não tem nenhuma tentativa de movimento no plano da mesa, no plano correspondente ao plano de contato entre os corpos. Daí a força de atrito é zero. Agora nós vamos imaginar que existe uma força F puxando para a esquerda o bloco. Quando isso começa a acontecer, surge uma força de atrito igual e oposta, então a mesma direção, porém em sentido oposto, e de mesmo módulo. Por que de mesmo módulo? Porque no começo, quando eu começo a puxar com uma força bem leve, levemente diferente de zero, o corpo ainda não se move. Se ele não se move, significa que do outro lado tem uma força igual cancelando essa que eu faço. Não tem aceleração. Se o corpo inicia em repouso, sem aceleração, não tem movimento, ele permanece em repouso. Conforme eu aumento essa força, a outra força continua aumentando, ainda de mesmo valor. Vamos chegar até um ponto onde há uma força máxima. Então, eu vou aumentando a força da esquerda, vou aumentando, e o atrito vai aumentando do outro lado. Mas ele tem um limite. Toda superfície de contato tem uma força de atrito limite. Essa força de atrito limite
ela é o limite do atrito estático. E aqui não sei se dá para ver na tela, mas tem um S em subscrito, que é um FS. Esse S em inglês é de static. Então ele está dizendo que esse atrito é um atrito estático. Se alguém perguntar para você qual é o valor em newtons da força de atrito estático, a resposta sempre vai ser essa. Desde que seja estático, ela é igual à força que está puxando do outro lado, senão não era estático. Percebem como é fácil? Se o atrito é estático, quer dizer que não tem movimento. Se não tem movimento, quer dizer que a aceleração é zero. Então a resultante é zero. Se a resultante é zero, a soma de todas as forças sendo nula, todas as forças estão se equilibrando. Portanto, a força de atrito obrigatoriamente é igual à força que está puxando para o outro lado. Não existe uma equação para calcular a força de atrito estático. Eu uso esse conceito de que se é estático, é igual à força que está puxando para o outro lado. Porém, o limite dessa força de atrito depende de várias coisas. Ela depende do tipo de superfície, depende da força de apoio que está sendo feita aqui, ou seja, das forças que estão sendo trocadas através da superfície, da força que o bloco faz sobre a mesa, que é a gravidade, e da força que a mesa faz no bloco, que é a força normal. Tudo isso, quando eu falei da superfície, depende do tipo da superfície, também depende da área superficial em contato. Então, tudo isso determina quem é esse atrito máximo. Mas o máximo, não o atrito estático. O atrito estático sempre igual à força do outro lado. Porém, quando eu puxo com uma força maior do que o máximo, o que acontece? Esse gráfico aqui vai me mostrar. Eu tenho uma linha pontilhada aqui, em função do tempo, e do lado de cá eu tenho o módulo da força de atrito. No começo é zero, porque eu não estou fazendo força nenhuma. Agora imagina que eu vou, com o tempo, puxar cada vez mais forte essa força para a esquerda. E para ser sincero, ao invés de tempo aqui, eu acho que tempo é uma coisa que realmente o Halliday coloca, mas eu não concordo. Aqui deveria ser a força que está puxando do outro lado, tá bom? E aí, conforme eu vou puxando do outro lado, eu vou aplicando uma força externa. E esse gráfico, se ele fosse força de atrito pela força externa, ele seria 45 graus no começo. Porque elas são iguais, então quando uma cresce, a outra cresce o mesmo tanto. Seria um gráfico 45 graus. Até quando? Até atingir uma força máxima. Quando atinge uma força máxima, o corpo começa a se mover. E quando ele começa a se mover, ele muda o regime de interação na superfície. A interação passa a ser mais fraca, porque agora, como ele não está parado, tem um fator tempo envolvido nas interações, tem um fator, de repente, como eu falei, das forças fracas da química, tem um fator distância, porque quando você está se movendo, as rugosidades não dão encaixe, então a distância aumenta. Tem vários fatores aqui que fazem com que essa força caia. E aí, conforme eu vou puxando, independente da velocidade, pelo menos para baixas velocidades, independente da velocidade que eu puxo, a força de atrito vai ser constante. Constante igual a quanto? Então, essa constante, esse valor em newtons da força de atrito, que agora nós chamamos de atrito dinâmico ou atrito cinético, como ele diz aqui, ela é um coeficiente de atrito, representado pela letra grega mu, vezes a força normal de apoio. Lembra que eu falei que a força depende da superfície e depende das forças trocadas? A força de atrito depende do tipo de superfície, da área e das forças trocadas através dessa superfície. Então você quebra isso em duas partes. Você pega toda a parte de área superficial e toda a parte de tipo de superfície e coloca dentro de uma constante, que é a constante de atrito cinético, e a parte de forças trocadas fica independente. E nós chegamos na definição que está escrito aqui. Então, propriedades do atrito. Ó. Aqui até tem uma litografia, né? Tem como se fosse... só um desenho, mas ele representa uma microscopia eletrônica ou algo com uma ampliação bem grande para te mostrar como que as rugosidades do material interagem quando elas estão se movendo. E por causa dessa interação,
nós temos os dois tipos de atrito. Quem é o atrito estático? O atrito estático, ele é sempre igual à força que o puxa para o outro lado. Mas existe o atrito estático máximo. Quem é o atrito estático máximo? Ele é um coeficiente de atrito estático vezes a força normal. Quando eu olho aqui, quem é essa força máxima? É o coeficiente de atrito estático vezes a força normal. Se eu puxo para o lado esquerdo, nesse exemplo, é o lado esquerdo. Se eu puxo para o lado esquerdo com uma força idêntica à força de atrito estática máxima, o corpo ainda não se move. Mas se eu puxar um pouquinho a mais, o que acontece? O corpo começa a se mover, o atrito cai rapidamente, e aí ele passa a ter um outro valor constante agora. Agora ele não reage mais com a força que está puxando, ele passa a ter um valor constante, e esse valor constante é o valor do coeficiente de atrito cinético vezes a força normal. Então sempre tem a ver com a força normal, sempre tem a ver com o tipo de superfície com a área. E o tipo de superfície e a área estão englobados no atrito, no coeficiente de atrito. E aí faz aqui um exemplo de força inclinada aplicada a um bloco inicialmente em repouso. Está aqui o desenho. Eu tenho um bloco, eu faço uma força em diagonal para baixo, então uma parte dessa força está comprimindo o bloco para baixo. Né? E aí a questão é qual é a força de atrito. Depois, derrapagens em estradas escorregadias, horizontais e inclinadas. Ele vai falar sobre o conceito de derrapagem, ou seja, de perda de estabilidade numa estrada. Isso tem a ver com o fato de que você está o tempo inteiro em atrito estático e de repente você perde o regime estático, entra em movimento, você entra em regime cinético, regime dinâmico de atrito, que é menor. Isso é importante, se você voltar aqui no gráfico, repare como a força de atrito estática máxima é bem maior do que a força de atrito cinética. E eu não estou falando do carro estar se movendo, porque esse movimento é entre as superfícies. Imagina que aqui está o pneu do carro, e o pneu rola. Ou então, isso aqui é o carro visto de frente, o pneu está aqui na sua frente, ó. E aí você está numa curva, o carro tende a sair da curva. Ele não sai, por quê? Porque tem um coeficiente de atrito segurando. Por isso que quando começa a escorregar, quando o carro começa a derrapar, você sai do atrito cinético, do atrito estático e entra no cinético, que é menor. Então, uma vez que a derrapagem começa, não adianta só tirar o pé do acelerador, você realmente precisa diminuir a velocidade do carro ao ponto de fazer com que ele volte a ser estático, volte para o regime estático, porque não é simplesmente desacelerar um pouquinho e ele já para de derrapar. A força de atrito estático é bem menor do que a força de atrito, a força de atrito cinética é bem menor do que a força de atrito estática. Deixa eu ver. Depois ele vai falar de força de arrasto ou arraste, as duas coisas estão corretas, e velocidade terminal. Então, a ideia agora é o que acontece quando você tem não uma superfície, mas um fluido ao redor do corpo. Nós temos uma força chamada força de arraste ou força de arrasto, as duas palavras são corretas, como eu disse, que é essa força D, e tem um modelinho para essa força. Essa força ela é proporcional ao quadrado da velocidade, v quadrado, ela é proporcional à área da seção reta da partícula que está sendo arrastada, a densidade do material que está ao redor e a um coeficiente C, que é uma constante empírica. Então é algo que deve ser medido para cada material. Esse tipo de força, ela sendo proporcional à velocidade, então ela cresce com a velocidade, mas ela cresce ao quadrado, então ela cresce bem rápido. E aí, um fenômeno interessante acontece. Se você imagina um corpo se movendo por esse fluido, quanto mais rápido ele se move, maior é essa força. Então é o contrário da força de atrito entre superfícies sólidas, que a força é constante. Ela cresce no começo, depois ela é constante cineticamente. Aqui não. Aqui ela sempre vai crescer, ao ponto que não importa o quão forte seja a força que te puxa, em algum momento a força de arraste vai crescer
até ser igual àquela. Enquanto você estiver sendo acelerado por uma força, a força de arraste vai crescer até igualá-la. E aí não tem mais aceleração. Por isso que não existe aceleração indefinida. Você não pode acelerar indefinidamente. Isso é muito, muito interessante. Quando você está falando em queda livre, você tem um corpo, por exemplo, caindo do céu, um paraquedista, veja bem, alguém fazendo um voo livre, né? Ou um salto de queda livre. Então, o cara vai caindo, ele parte com velocidade zero do avião. Conforme a velocidade vai aumentando, o arraste vai aumentando também. O arraste é uma força de atrito entre ele e o ar que puxa ele para cima. Mas o tempo inteiro a força-peso está puxando ele para baixo. Conforme a velocidade aumenta, chega um ponto que a força da gravidade iguala com essa força de arraste. Então, se você pegar essa força de arraste e igualar com mg, que é a massa de alguém caindo, você consegue isolar a velocidade e você chega nessa equação aqui. Essa velocidade é chamada de velocidade terminal. É a maior velocidade que você consegue se mover livremente no ar. E para cada tipo de corpo, de novo, depende desse C, do ρ, do A, cada tipo de corpo você tem velocidades terminais diferentes. Então, aqui você tem diversas velocidades terminais no ar. Olha aqui o exemplo do gatinho. Coitado do gato, não fez nada para estar aqui. Pronto, aqui o exemplo do pessoal fazendo queda livre, né? Conforme eles vão descendo, no começo a velocidade é zero, quando eles partem do avião, só tem o peso. Depois de um tempo, o peso vai acelerando o corpo para baixo, ele vai ganhando velocidade para baixo e por causa disso o arraste vai aumentando até o ponto que eu atinjo uma velocidade aonde o arraste e a gravidade se igualam e, portanto, não tem mais aumento de velocidade, não tem mais aceleração. E aí você tem diversos exemplos aqui. Um peso, né, peso de arremesso, sabe arremesso de peso? Quando faz nas Olimpíadas, né, arremesso de peso. Está falando aqui que a velocidade terminal é 145 metros por segundo. E aqui é quanto ele tem que andar para atingir 95% dessa velocidade. Porque a velocidade terminal, matematicamente, ela é inatingível. Na prática, você atinge. Matematicamente, ela é inatingível porque ela é uma coisa exponencial. Então, eu vou chegando cada vez mais perto, mas nunca é exatamente igual. Mas, de novo, na prática, você atinge porque tem uma hora que você está tão perto do 145 que a diferença entre a velocidade terminal teórica e a sua velocidade naquele momento é menor do que o número de algarismos significativos que você está estudando. E aí você atingiu a velocidade terminal. Mas você tem que, quando você faz um arremesso de peso, essa massa que você arremessa tem que andar praticamente 2,5 km no ar para chegar a 95% dessa velocidade. Um paraquedista em queda livre, tipicamente, tem velocidade terminal de 60 metros por segundo. Bastante, né? Sem paraquedas, é muito. E ele tem que andar 430 metros para atingir isso. Depois você tem uma bola de beisebol e aí a velocidade terminal vai ficando cada vez menor. Olha, uma bola de ping-pong, 9 metros por segundo, gota de chuva e o paraquedista típico. Então isso aqui é de paraquedas. Aqui é queda livre, aqui é de paraquedas. Paraquedas 5 metros por segundo. E você deve ter percebido que quanto menor a massa, né, menor. E se você olhar aqui, ó, a força da gravidade está aqui em cima, é mg, a massa está aqui em cima. Então a velocidade é proporcional à raiz da massa. Ele diminui com a massa, não diminui tão rapidamente, mas diminui com a massa. Um exemplo aqui é pequenos animais, insetos. Por que de repente uma aranha, uma lagartixa pode se desprender da parede e cair e ela não morre com a queda? Porque ela atinge a velocidade terminal rapidamente e o impacto com o solo é algo que o corpo dela consegue suportar nessa velocidade. Nós temos aqui a velocidade terminal de uma gota de chuva como exemplo. E por fim, a última seção desse capítulo é de movimento circular uniforme. Você pode se perguntar, mas a gente já não viu isso? Sim. Nós vimos movimento circular uniforme. Nós vimos na forma cinemática, na forma de aceleração. Mas agora nós vamos falar de força. E o que acontece? Eu tenho uma aceleração centrípeta, que a gente já tinha discutido,
mas eu também tenho uma força centrípeta. A força que aponta para o centro é a força que faz com que você permaneça rodando numa circunferência, permaneça executando o movimento circular uniforme. Porém, e aqui tem algo que eu preciso falar que é muito mal compreendido nessa parte desse estudo. Se eu perguntar para você assim, quem é a força centrípeta? Você vai me falar essa equação. A força centrípeta é massa vezes a aceleração centrípeta. Então é massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio da circunferência, né? Da trajetória. Tá certo. Tá certo. Mas se eu te perguntar qual é a natureza da força centrípeta? Porque eu acabei de te explicar a natureza da força de atrito, que vem da interação entre as superfícies. Eu acabei de te explicar a natureza da força de arraste. No capítulo anterior, eu te expliquei a natureza da tensão, da tração, que vem da resistência dos materiais e da força normal também. Quem é a natureza da força centrípeta? Qualquer uma, ou nenhuma. Ela não tem natureza própria. E isso é uma coisa muito sutil e que é passado por cima em vários cenários de estudo como esse. A força centrípeta, gosto de dizer que ela é como um papel de uma peça de teatro. Eu tenho um papel. Então eu tenho uma peça, eu tenho um personagem, esse personagem tem um papel, tem uma característica. O que está no script? Está falando que esse personagem é um homem. Estou descrevendo, estou inventando um papel. É um homem que tem características, que ele pensa nele mesmo, ele é egoísta, e de repente ele vai descobrir algo na vida dele durante a peça que vai fazer ele mudar. Então tem toda uma descrição do papel daquele personagem. Essa linha aqui, que eu acho que está escrito para frente aqui, é mais fácil, força centrípeta mv² sobre r, isso não é a natureza, isso é o papel. Essa é a descrição do papel que a força centrípeta tem no movimento circular uniforme. Mas eu preciso de um ator para cumprir esse papel. E o ator pode ser qualquer força, desde que ela cumpra o papel. Por exemplo, esse exemplo aqui, do loop. Isso aqui é uma figura antiga, né? Uma propaganda de um circo, do 1901, olha lá. O cara vem de bicicleta lá do alto da rampa, desce, faz o loop, dá a volta e passa para o outro lado. Ele não cai. Ele fez uma circunferência aqui. Por que ele não caiu? A todo momento tinha alguma força ou uma combinação de forças que cumpria o papel de força centrípeta. Nesse caso aqui vai ser uma combinação, dependendo de onde ele estiver no círculo, vai ser uma combinação de força da gravidade com força de apoio. Do outro lado aqui, ele tem um exemplo, ele tem uma cordinha segurando uma massa que está girando. Então é uma pedra amarrada por uma corda girando numa circunferência. Cadê a força centrípeta? Eu tenho uma corda. Então, se eu tenho corda, eu tenho tensão. Eu tenho tensão para um lado e para o outro. Aqui só está mostrando uma. Então, neste caso, qual é a força que cumpre o papel de força centrípeta? É a tensão. É a força de resistência da corda que é o ator cumprindo o papel de força centrípeta. E tem outros exemplos, no caso de uma órbita, por exemplo, da Terra ao redor do Sol, da Lua ao redor da Terra, é a força da gravidade que cumpre o papel de força centrípeta. Aqui, quando eu tenho um carro fazendo uma curva, seja um carro de corrida numa pista circular, ou seja, mesmo um pedaço de circunferência numa curva da estrada que você está fazendo, quem que faz o papel de força centrípeta? É a força de atrito entre o pneu e o solo. Por isso que é tão importante que você não mude de atrito estático para atrito cinemático ou cinético durante uma curva, porque você mudou o ator. Imagina você estar no meio de uma peça de teatro e você tem um ator fazendo o papel, de repente ele entra atrás do palco e vem uma outra pessoa
completamente diferente, não só fisicamente, mas em termos de interpretação. Você estava todo ali investido naquele filme, naquele teatro, naquela cena que o ator estava cumprindo super bem e troca de pessoa. Não quer dizer que ele não seja um bom ator, mas ele trocou no meio. E isso é a mesma coisa que acontece quando um carro perde o controle numa curva, porque ele passa numa poça d'água, porque ele entra na curva com velocidade demais. Ele tinha força de atrito estático cumprindo o papel de força centrípeta, de força que mantém o movimento circular uniforme. E você troca o agente, você troca o ator por trás daquela força. Quando você faz isso, ele não cumpre mais o papel e você perde o controle. Está aqui o exemplo do carro numa pista circular. E é isso. Esse capítulo é sobre isso. Basicamente é sobre os tipos de atrito, arraste e o papel da força centrípeta em tudo isso, né? Que forças podem cumprir o papel de força centrípeta. Depois nós temos a parte de resumo, de perguntas. Eu, como sempre, recomendo que você faça as perguntas antes de ir para os problemas. E aí chega a seção de problemas com 1, 2 e 3 pontinhos. Esse aqui, o 12, é bem legal. Do cara que conseguiu se levantar do solo segurando no caibro só com a força da mão. Não quer dizer que ele é o único, só que em 1915 ele ficou famoso por fazer isso. E eu desafio você a fazer isso, tá? Desafio você a reunir atrito suficiente na sua mão para conseguir fazer uma coisa como essa. Ok? Os problemas vão até, antes de começar o adicional, o movimento circular uniforme, eles vão até o 59 e depois do 60 para frente você tem os problemas adicionais num total de 105 problemas. Bom, é isso. Espero que esse resumo ajude e eu vejo vocês no capítulo 7, agora indo rumo à segunda metade do livro. Até o próximo.